Neste vídeo eu vou contar um pouco do meu testemunho. Se você quer ouvir, e com certeza vai ser libertador para muitas pessoas, assista até o final. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Erso e eu estou aqui hoje para contar um pouco do meu testemunho de como eu conheci o Evangelho da Graça de Deus. Eu quero contar esse testemunho até porque pode ajudar algumas pessoas e também o meu canal aqui, eu uso o meu canal para guardar mensagens, né? Para guardar aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho aprendido, e aqueles que vão chegando aqui no canal vão sabendo de tudo isso. Mas eu quero contar para vocês agora como eu conheci o Evangelho da Graça de Deus, como isso foi para mim libertador e pode ser libertador para você, como eu andava muitas vezes debaixo de julgo, de condenação e como é a minha vida hoje, tá bom? E se você já conhece o Evangelho da Graça, então já fica aqui também. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, enfim, faça todas as ações aí para nos ajudar a fazer com que a mensagem chegue a outras pessoas. Bom, como que eu conheci o Evangelho da Graça de Deus? Olha, eu não vou contar todo o testemunho, mas alguns resumos, né? Então, quando eu era pequeno, ainda criança, eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia. Tinha uma Bíblia grande em casa, né? Católica. Eu fui ler aquela Bíblia ali, comecei a ler, comecei a frequentar reuniões religiosas, né? E comecei a assistir um pregador na televisão, muito conhecido, inclusive ainda é muito conhecido, e eu ouvia dele o Evangelho da Graça de Deus. Inclusive era o maior pregador na época, né? Era o maior pregador, e eu ouvia ele pregando. Passou um tempo, ele saiu da televisão e eu já estava frequentando uma denominação essa que eu fiz parte por muitos anos, inclusive pastoreei nessa denominação. E eu não ouvi mais o Evangelho da Graça de Deus daquele pregador. E comecei a viver, então, ali nessa rotina religiosa em uma denominação. E conheci muitas pessoas boas lá, enfim, foi tanta coisa, aconteceu muita coisa boa lá. Mas a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, eu não tinha e não vivia, né? Consequentemente, não vivia, porque a gente precisa ouvir ela para viver ela, né? Aí o que que acontece? Eu, num determinado período da minha vida em ministério, eu comecei a voltar a ter a atenção do meu coração, dos meus estudos para o Evangelho da Graça. Isso há mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás, eu voltei a ter até um pouco mais, né? Mas que eu percebi que era sobre o Evangelho da Graça há uns 6, 7 anos, né, atrás. Mas muito mais já venho estudando sobre isso. Mas que eu percebi que era libertador para mim a mensagem. E eu comecei então a estudar sobre o Evangelho da Graça. Eu sempre li alguns livros, né? Muitos livros de vários pregadores, e eu comecei a encontrar outros que estavam pregando aquilo que eu estava estudando, que estavam ensinando, pessoas que estavam vivendo, pregadores que estavam falando sobre aquele tema ali, e eu comecei então a estudar mais e mais, a me aprofundar no Evangelho da Graça, e isso foi transformador para mim. Até que daqui a mais ou menos 4 anos, nós nos desligamos da denominação com toda a nossa comunidade, e então nós estamos aí ministrando e levando o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus é libertador, porque antes eu vivia em rotinas de pagar preço para ter salvação, com aquela dúvida se era salvo ou não, com aquela ou de a qualquer momento perder a salvação, em diversos envolvimentos para buscar as bênçãos de Deus, campanhas, correntes, objetos ungidos, monte, submonte,
jejuns de todo tipo, enfim, aquele pagamento de preço que a gente vê em uma rotina que ainda não está envolvida no Evangelho da Graça de Deus. E eu vivia assim, vivia nessa rotina religiosa, né, de pagar preço e achava que tudo eu tinha que merecer, né? Então tudo isso era um peso que a gente, quando está no meio, você não percebe que é um peso. Você percebe que alguma coisa não está bem quando você começa realmente a abrir os teus olhos para a verdade de Deus, e então a liberdade de Deus ela vem trazendo a você toda essa revelação da palavra, né? O Espírito Santo de Deus vem revelando para você. Tá? Então, se você ainda está numa rotina assim religiosa de pagar preço, de sacrifício, né, de fazer tantas coisas para Deus, para merecer de Deus o amor, para merecer de Deus a salvação, para merecer as bênçãos de Deus, então venha conhecer o Evangelho da Graça de Deus. Venha conhecer o Evangelho da Graça, porque ele é o único Evangelho, é o único Evangelho. Então, eu estou contando um pouco aqui, muito resumido, porque eu gostaria que o Evangelho alcançasse mais pessoas. E o meu testemunho pode servir para outras pessoas. Então, é claro que eu tive que enfrentar alguns obstáculos para ser totalmente livre no Evangelho. Porque quando você começa a ensinar, as pessoas não entendem, elas condenam, elas te chamam de herege, elas dizem, agora eles estão pregando que podem fazer o que quiser, agora para eles não importa o pecado. E pelo contrário, o Evangelho é da graça de Deus que nos dá, então, liberdade contra o pecado. Né? É o verdadeiro Evangelho que nos liberta do pecado, que não nos deixa mais sob o domínio do pecado. Então, eu tive que enfrentar isso, né? Amigos que não querem mais falar com você, outros pastores, colegas, né, de ministério que não querem mais saber de você. Eu pregava em muitos lugares e com isso se fecha todas essas portas. Mas tudo isso vale a pena. Vale a pena, a não ser que você queira viver na mentira, né? Eu estava numa cidade aí no outro estado. Eu não cito tudo aqui, gente, não falo nomes e lugares, tudo aqui, porque eu falo mais com quem faz parte dos grupos, quem está junto com a gente. Aí, se você quer, nós temos os links aqui embaixo para você estar mais perto da gente, tá? Então, eu estava numa cidade para ver, né? Ali a igreja, como funcionava, 4, 5 mil membros, várias igrejas, visitando várias igrejas por causa da denominação, para ver sobre crescimento de igreja e tal. E o que acontece é que quando eu estava no púlpito junto com esse pastor, muito conhecido, prega muita coisa, muita heresia, né? Mas eu estava lá para ver, porque eu tinha sido enviado para fazer isso. E quando eu estava lá vendo as pessoas saírem depois do culto, assim, eu estava olhando elas saírem, enfim, com vários amuletos, várias coisas que entregava para elas levar para casa, e eu comecei a ver tudo aquilo ali, e o Espírito de Deus ministrou meu coração dizendo o seguinte: olha, eu não quero que tu volte e faça a mesma coisa, porque a ideia era ver o que essas igrejas faziam e trazer aqui para minha cidade. E o tiro saiu pela culatra, como se diz, né? E eu voltei para minha cidade e comecei a estudar muito mais ainda o Evangelho da Graça, me aprofundar na palavra. Eu comecei a ministrar para toda a igreja, falar para toda a igreja, né? Isso um pouco antes de nos desligarmos da denominação. E comecei a falar para toda a igreja o que o Espírito Santo estava revelando ali sobre o Evangelho da Graça. E, enfim, chegamos onde chegamos, na liberdade do Senhor. E para esse vídeo não ficar muito longo, quem sabe eu conto outras vezes. Se você quer mais sobre o meu testemunho, ou eu tenho algumas perguntas aqui, você pode colocar nos comentários aqui livremente.
mas também eu quero convidar você a vir conhecer o Evangelho da Graça. Eu tenho livros gratuitos, né, que eu escrevi, que eu entrego gratuitamente para você. É só você entrar nos links aqui, acessar os links, né? Me chamar no WhatsApp, me chamar nas redes sociais que está na descrição do vídeo, tá? Me chama nas redes sociais, eu vou enviar para você material gratuito. Tenho livros gratuitos para você estudar e também receber a revelação, né? Receber a revelação do Espírito no teu espírito. Amém, gente? Olha, eu fico por aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte. Tá? Se você gostou, compartilha e deixa o seu comentário aqui. Se você já conhece o Evangelho da Graça, como que você conheceu o Evangelho da Graça, tá? Então deixa aqui nos comentários também. E eu gostaria que esse vídeo chegasse a mais algumas pessoas para a glória de Deus. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.